Olá, amigos e irmãos inscritos no canal Segredos Subliminares. Neste vídeo, dando continuidade ao nosso estudo sobre MK Ultra Monarca, nós veremos a presença de MK Ultra Monarca misturada com a religião, no meio gospel. Nos vídeos anteriores, nós vimos uma introdução sobre o MK Ultra Monarca, o que é e como funciona. Vou trazer umas referências que revelam que o MK Ultra Monarca está presente também no meio religioso e no meio gospel. Veremos uma síntese geral não apenas neste vídeo, mas também nos próximos, controlando de forma oculta tudo o que essa mídia também tem produzido. Veremos também um contexto, principalmente com o Testemunho de Jeová e com os Mormons, que é a seita que mais utilizou MK Ultra no passado e que tem registros oficiais sobre isso. Portanto, nós veremos um contexto da mídia geral e gospel, utilizando essa técnica de lavagem cerebral e controle mental de forma bastante nítida. Bom, coincidência ou não, uma das grandes gravadoras do Brasil carrega as duas letras deste programa, MK, que é a MK Music, que começou com o nome de MK Publicitar. Mas claro que existem outras gravadoras que também estão utilizando esse controle, como a Sony Music, a Som Livre, entre outras. O significado oculto das letras MK é muito profundo na maçonaria. Essas letras é uma chave de acesso para o iniciado chamada MK, Masonry Key. Na palavra MK, o K, Key, segundo o Dr. Oliver Landmark 1, página 180, é um dos símbolos mais importantes da maçonaria. Este símbolo é uma chave e é representado pela língua. A chave era um símbolo de silêncio. O projeto MK Ultra, Mental Monarca, Controle ou Chave de Controle, é um programa que utiliza diversas metodologias para manipular os estados mentais e alterar as funções cerebrais. Abuso verbal e cognitivo e assédio moral nas suas cobaias humanas. Podem neutralizar os escravos que assinam contrato com as grandes gravadoras, indústria cinematográfica e midiática, mesmo que isso seja a nível subliminar e inconsciente, pois como eles pagam salários milionários para esses artistas, âncoras de telejornais, atores e outros que trabalham com a mídia, eles podem impor como eles devem se comportar e seguir um script dado por eles. Quem assina contrato com as grandes organizações que controlam a mídia precisam se comportar como marionetes em um tabuleiro de xadrez. O próprio Michael Jackson falou sobre isso em vários dos seus álbuns. Sangue na pista de dança e outras simbologias que ele introduziu em seus álbuns. Veja que essas capas apresentam várias simbologias bastante explícitas, onde você identifica que existe um controle MK Ultra por trás dessa indústria. É claro que existem artistas envolvidos com a MK Ultra e eles sabem desta manipulação. E até mesmo sabem dos juramentos e do significado dessa chave de silêncio, MK. Se houver alguém no meio artístico ou até mesmo gospel que desconheça, é porque eles têm que calar a boca devido aos altos salários que recebem, e também devido ao perigo de terem as suas vidas jogadas na lama, pois eles podem acabar com a carreira da pessoa da noite para o dia. Portanto, a palavra Key, chave, significa a língua. O cofre são esses segredos que jamais devem ser vazados, pois através da MK, Masonry Key, se manipula tudo. A promoção de MK Monarca é um método de controle mental e verbal, utilizado por numerosas organizações para fins ocultos. Além disso, as letras MK no alfabeto são as letras número 13 e 11. O número 13 que simboliza a morte e o número 11 que simboliza poder. Bom, quem assina contrato com essa indústria está debaixo do poder de uma cabala, pois mesmo que desconheça, deverão usar as roupas, objetos, fazer sinais específicos nas performances, sinais ocultos, usar as cores da programação MK, pois além deles serem controlados, eles também controlam uma grande massa que dão audiência para eles. E quando a pessoa aceita a fama e o sucesso oferecido por eles, deve obedecer às regras, aceitar as marcas ocultas nas suas músicas, simbologias ocultas nas capas de discos, revistas, permitir o uso da sua imagem para fins comerciais, merchandising. Por exemplo, se eles mandarem a pessoa usar certas roupas com promoções ocultistas, a pessoa deverá aceitar.
E nós tivemos também o caso da Marília Mendonça, que usou bastante simbologias, e mesmo que alguns aleguem que são inocentes, eu acredito que eles devem saber de alguma coisa, principalmente os artistas gospel, pois foram ensinados desde criança sobre as marcas satânicas e ocultistas. Elas estão nas capas de CDs, DVDs, montagens e edições com a imagem dos artistas que são escravos dessa indústria e que geralmente possuem mensagens subliminares. Bom, nós sabemos que a música gospel não é mais uma música de adoração, e sim uma música de entretenimento, porque eles baniram da sua música toda a espiritualidade e se tornou apenas uma música comercial. E há muitas provas sobre isso, não é teoria da conspiração. Os cantores gospel que assinam com as gravadoras têm que aceitar os termos do contrato, se eles quiserem se tornar celebridades famosas e ricas. Mas ao fazer isso, eles colocam-se debaixo desse controle MK, tal como qualquer artista do meio secular, né, que quer se tornar famoso e rico. Então eles assinam com essas gravadoras, com essas produtoras, tanto da música quanto do cinema, e a partir do momento que eles assinam, eles ficam debaixo desse controle, porque essa indústria irá controlá-los como fantoches. Isso porque essa indústria é oculta, então a pessoa ao assinar terão que aceitar as marcas subliminares que estão por detrás dessa produção. Veremos que as capas de disco sempre carregam, em sua maioria, simbologias maçônicas ou que divulgam a nova era e outros segmentos ligados a seitas e ao ocultismo. Bom, no passado não era assim, mas essa indústria se tornou subversiva e começou a aceitar essas marcas ocultas para que eles tivessem fama e sucesso. Aqueles cantores que eram chamados de adoradores se tornaram artistas gospel. E eles não cantam mais para evangelizar, e sim para se tornar ricos e famosos. No passado não era assim, mas a música gospel decaiu quando virou um negócio lucrativo. Os cantores gospel que eram adoradores se tornaram celebridades. A primeira indicação disso foi a presença dos artistas gospel nos programas de TV, como Faustão, Xuxa, Eliana, Caldeirão do Hulk, dentre outros. Este método é chamado merchandising. A própria Globo, que é atacada pelos evangélicos, patrocinou o Troféu Promessas e recebeu muitos evangélicos nos seus programas. Chegou até mesmo a ter música gospel como tema de novelas, que é uma produção totalmente mundana que não tem nada a ver com o evangelho. Bom, só é possível detectar o MK Ultra no gospel analisando caso por caso. O que eu vou trazer aqui são algumas pistas e referências para que você mesmo comece a abrir seus olhos espirituais e perceber este controle, seja analisando as capas de discos, clipes ou outras produções. Como vimos, o MK Ultra carrega não apenas símbolos ocultos, mas também a simbologia das cores. Isso é provado e foi marcante na produção de Aline Barros chamado Aline Barros e Cia, onde foi introduzido nessa produção o MK Ultra de forma massiva, utilizando a simbologia das cores, simbologias maçônicas e ocultas. Outra coisa bastante estranha e sinistra foi que em um dos programas da Hebe, a Aline Barros chegou a fazer um sinal satânico. Veja. Bom, o meu conselho é que você não deixe os seus menores, suas crianças, diante dessas programações, pois isso é um tipo de hipnose e controle mental. Muitos pais fazem isso com a criança de colo, achando que estão distraindo eles. Mas nota-se que essas crianças se tornam agitadas e perturbadas, pois estão debaixo de uma formatação mental e psicológica. Percebam que as cores são bastante atrativas nessas produções. Muitas cores fortes e dentro dessa leitura subliminar e MK Ultra, pois isso vai estimulando o cérebro da criança a aceitar aquelas simbologias ocultas. E você pensa que você está educando para a aprendizagem a palavra de Deus ou da Bíblia, e na verdade está sendo introduzida todas aquelas simbologias ocultas que estão dentro dessa produção. As cores atrativas dessas produções, gospel ou não, são viciantes para as crianças. Percebam que geralmente essas crianças menores gritam e se agitam para ver cada vez mais, seja na tela do celular ou da TV. Mas quando os pais negam isso, elas se tornam violentas, gritam, choram, até a mãe ou pai ligar o dispositivo. Muitas produções têm esse contexto de educação, mas é hipnose pura. Comece a abrir seus olhos espirituais e você vai perceber isso. Na verdade, crianças menores não devem ter seus cérebros estimulados através desses sinais luminosos e de músicas repetitivas. Observe que são as musiquinhas que repetem a mesma coisa.
juntamente com o contexto da produção, que são as cores e as simbologias ocultas. E claro que se deve também ter uma crítica sobre a letra das músicas gospel, que jamais citam o nome de Jesus ou adoração direta a Deus, ou até mesmo que apresentam conceitos deturpados das verdades bíblicas. Seja mais crítico sobre a letra. As gravadoras podem também colocar mensagens ocultas quando os discos são rodados ao contrário. Bom, essa parte da produção midiática gospel é muito extensa. Envolve não apenas as gravadoras, mas a produção dos DVDs, mas também as simbologias e as logomarcas, mesmo nas denominações. Já estudamos aqui algumas logomarcas de denominações e também a simbologia dos templos. Mas o fato é que está tudo conectado. O controle MK se estende para o culto religioso, pois os ministros, pastores e sacerdotes religiosos podem se utilizar dessas práticas ocultas, como a neurolinguística, hipnose, e aderir para a moda das igrejas pretas, pois eles estão se utilizando dessas luzes coloridas e deixando os cultos com um aspecto de boate. Isso porque este é um tipo de ambiente perfeito para controle mental e emocional. Bom, é isso. Continuarei a falar sobre esse tema nos próximos vídeos. Falarei também das testemunhas de Jeová e dos Mormons. E assim vamos continuando este assunto, que é bastante extenso. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.